Olá, vamos a mais uma videoaula? Neste capítulo, estudaremos a criança como sujeito. Vamos discutir sobre quem ela é, como se comunica, como se expressa. E esses entendimentos são essencialmente necessários para o educador envolvido com a educação de crianças e representam as linguagens da infância. Procuraremos dimensionar o aspecto físico e social, o espaço e o tempo em que a criança está inserida, para assim iniciar a construção da nossa concepção de infância, no que se refere ao papel que ela representa no contexto social e histórico da humanidade. Isso nos leva a enxergar a criança em suas características físicas, naturais e culturais, que a fazem um ser singular, influenciador, influenciado pelo meio natural e social que a cerca. Em contrapartida, a sociedade nos apresenta suas percepções sobre a infância, o lugar que ela ocupa, quais os seus direitos ou qual o dever do Estado para com ela. Essas representações sociais a respeito da criança são de extrema importância para a educação, pois alcançam a escola e influenciam os currículos e as propostas pedagógicas da educação infantil. No entendimento sobre a integralidade da criança, constatamos também que a criança é um ser natural, instintivamente ligada à natureza. Possui o desejo de conhecer o mundo e de relacionar-se com ele. Nessa busca, experimenta, contesta e constrói a sua percepção e sua disposição a respeito do mundo natural e social. Dessa forma, na prática educativa, em sala de aula, o professor perceberá a proximidade e integralidade das ciências sociais e naturais no currículo da educação infantil. Para os educadores que trabalham com a formação da criança em ambientes educativos, é crucial conhecer, compreender e contextualizar o sujeito do seu trabalho, a criança. Cada vez mais estudos e pesquisas sobre a natureza da infância estão à disposição do profissional da educação. A cada dia, novas revisões sobre as concepções a respeito da educação infantil estão sendo publicadas, fazendo parte do interessante movimento de reconhecimento e valorização dessa modalidade de ensino, tendo como ponto de partida as orientações dos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Constatamos que a criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura e em um determinado momento histórico. Seguindo com o avanço progressivo do atendimento à criança nas instituições educacionais, pautado pelas políticas educacionais de fortalecimento da educação infantil, o Ministério da Educação promulgou, em dezembro de 2009, a Resolução número 5, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Seu objetivo é orientar a construção das concepções curriculares de cada instituição brasileira na perspectiva da formação integral da criança, como ser natural e sujeito de direitos. No que diz respeito ao presente estudo, o artigo 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais abrange a relação da criança com a natureza e a sociedade, e a forma como devem ser abordados os conteúdos, ou seja, quais linguagens devem ser favorecidas na prática pedagógica. As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança é o centro do planejamento curricular. Ela é o sujeito histórico de direitos e que nas interações, nas relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. A criança brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura. Nesse sentido, o professor da educação infantil precisa sempre ter em mente que a criança é um sujeito social e histórico, que se relaciona com o meio em um determinado tempo e espaço, com linguagens e estratégias próprias. Isso quer dizer que, para qualquer planejamento educativo para a criança, deve-se sempre levar em conta os aspectos naturais, sociais e culturais que nos apontam da maneira como essa criança interage com o mundo ao seu redor, e assim como poderá interagir com as situações de aprendizagem que desejamos oferecê-la. Vejamos então. A criança vista como sujeito social faz parte de uma sociedade, cumpre um papel nela, influencia e interage com ela. Podemos considerar que, desde a sua família, como primeira instância social com a qual convive, o grupo de amigos, a escola, entre outros, representa comunidades sociais que influenciam e são influenciadas pelas crianças. Percebemos em nosso cotidiano que ambientes são transformados pela presença de uma criança e que, principalmente, pessoas são transformadas pela convivência com uma criança. Numa observação mais superficial, podemos dizer que, por meio do modo singular de ser da criança, ela marca o ambiente ao seu redor, quando opina, discorda, traz mudança no meio familiar, pois requer cuidados e atenção diferenciados. A criança é um ser histórico, uma vez que, sendo a história a marca das relações humanas no tempo e no espaço, temos consciência de que o universo infantil tem deixado sua marca histórica no mundo. Ela possui um passado estudado e pontuado pelos pesquisadores sociais. É sujeito de reflexão e ação em relação ao presente, mudando nossa forma de pensar, interagir e produzir material cultural, que dialogue com o seu universo. E, por fim, possui também um futuro em que representa as aspirações da sociedade. Todos esses três períodos, passado, presente e futuro, são igualmente importantes nas construções das propostas pedagógicas para a criança. Comumente, há uma tendência em se ver a infância apenas como um período propedêutico, uma visão limitadora que considera a infância como um tempo em que o ser humano é preparado para a vida adulta. Trocando em miúdos, isso significa planejar ações educativas, currículos e conteúdos, objetivando somente os benefícios para a vida adulta. Esse ponto de vista é cerceador no que diz respeito à integridade da criança, que possui um contexto histórico que a distingue em um presente com necessidades de formação que venham ao encontro de seus anseios infantis. No eixo curricular, natureza e sociedade, temos o campo propício para explorar as estratégias da criança de compreensão e interação com o mundo em favor da aprendizagem, pois já nos primeiros anos de vida, a criança inicia seu contato com formas, sons, entre outros elementos. Suas ferramentas, para tanto, são inicialmente os sentidos, o paladar, a visão, a audição, o tato. Faz experimentos com suas percepções através das emoções e desejos. Depois, quando da apropriação da linguagem, ela desenvolve processos mais elaborados, como a imaginação, a imitação, o jogo simbólico, entre outros. Falaremos mais tarde sobre esses processos e o uso deles na percepção do mundo ao redor. Um importante conceito, sempre abordado quando se fala da formação infantil, é o desenvolvimento da identidade da criança. Cada ser humano traz em seu corpo, em seu modo de ver e interagir com o mundo e com as pessoas, a marca ou as marcas da sua singularidade. O meio social e natural no qual a criança está inserida lhe proporciona elementos para a construção gradativa da sua identidade. O conceito de identidade tem alto valor em se tratando da formação de crianças.
A infância é um momento crítico do desenvolvimento desse conceito. O professor da educação infantil deve a todo momento, em toda ação educativa, ou até mesmo em qualquer interação espontânea com a criança, estar atento ao desenvolvimento da sua identidade. A identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de uma marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as características físicas, do modo de agir, do modo de ser, de pensar e da própria história pessoal. A autoconfiança que o desenvolvimento da identidade da criança lhe traz promove a sua autonomia, permitindo-lhe se diferenciar do outro, desenvolver gestos ou gostos, valores e ensinando-a a relacionar-se melhor com o outro e com o meio. A partir daí, a criança se posiciona socialmente, cria e é criada na cultura ao seu redor em um processo dialógico com a natureza, os objetos, as convenções sociais, os seres humanos. De acordo com cada tipo de organização social, o papel que a criança desempenha socialmente sofre variações que influenciam o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança. Observar a infância a partir desse enfoque nos permite vislumbrar os modos de enxergar o mundo a partir da cultura da própria criança. O que precisamos essencialmente entender nesta unidade é o fato de a criança se apresentar como um ser extremamente inteligente, que sozinha cria instrumentos e linguagens próprias para a sua autoaprendizagem. Solitariamente se coloca a estabelecer uma representação do mundo, utilizando-se de algumas estratégias do corpo e da mente que caracterizam seu estágio de desenvolvimento. Elas experimentam, analisam e apreendem o mundo ao seu redor através de ações físicas, como morder, cheirar, apertar, jogar. Com o advento da linguagem, suas estratégias progridem e se refinam em estruturas superiores do pensamento. Vejamos. A brincadeira é uma poderosa ferramenta que a criança dispõe para o desenvolvimento da sua identidade, da sua autonomia, inteligência, criatividade e da sua cultura. Na brincadeira, a criança investiga seu corpo e suas emoções, a natureza e seus fenômenos. Utiliza a imaginação e a imitação para se fundir com o outro, explorando as atitudes, as emoções do outro e assim se diferenciando e formando as próprias concepções, ou seja, suas próprias impressões e atitudes. Isso se dá da seguinte forma: uma criança que se sente frágil e limitada diante da grandeza da realidade ao redor, vendo-se tão pouco capaz de mudar ou interferir em algo, se apega à ideia dos desenhos de super-heróis, nos quais ela pode ser dotada de superpoderes, que superam as suas limitações infantis. Ela encontra coragem para vencer o medo do abandono, do desconhecido, da instabilidade. Porém, quando começa a afirmar sua confiança, sua identidade, a ideia se torna mais um entretenimento, um gosto, uma afinidade, e não mais um anseio ou uma representação de si mesma. O brincar já foi por muito tempo visto nas unidades de ensino apenas como um passatempo, uma distração, um descanso. Hoje em dia, o brincar, os brinquedos, as brincadeiras coletivas assumem um papel de procedimento didático ideal para a prática pedagógica nas unidades de ensino da educação infantil, como uma eficiente estratégia de consideração da linguagem da criança. O brincar encontra destaque no currículo infantil e nos planos de aula dos professores. Porém, o professor deve planejar sistematicamente os tempos, os espaços, os objetivos que se pretende alcançar em cada brincadeira. E é claro, deve-se haver também o espaço da brincadeira espontânea, de interação entre as crianças, mas o professor deve estar sempre atento. Afinal, a brincadeira é espontânea para a criança e não para o professor.
Este deve estar atento a todo momento, avaliando a qualidade das interações das crianças entre si e com o ambiente. Outro aspecto relevante é a curiosidade da criança que atua sobre a realidade desconhecida, com perguntas como: por quê? Como? Onde? E se? Sua curiosidade a leva a investigar os objetos e elementos naturais ao seu redor, desconstruindo seus sentidos de ser e lhes atribuindo novos e criativos papéis, exercendo sobre elas a sua capacidade criadora e imaginativa, e tornando-as não mais um elemento ou objeto desconhecido, mas algo que lhe é familiar, cujo significado lhe pertence. O professor deve fazer da curiosidade infantil seu parceiro nos momentos de proposições de novas aprendizagens ou projetos pedagógicos de pesquisa. Além da brincadeira e da curiosidade, outros importantes elementos da aprendizagem infantil que gostaríamos de citar são a imitação e o faz de conta, o jogo simbólico. Nesses processos, a criança incorpora elementos sociais e naturais do seu cotidiano. Vale citar também a importância da repetição sistêmica desses jogos e brincadeiras. A cada vez que ela pede para repetir um tipo de brincadeira ou uma história, é porque existem ainda aprendizagens a serem consolidadas. Os livros literários escritos para as crianças estão repletos de diálogos a respeito da cultura infantil, sua linguagem e seus instrumentos próprios de linguagem. Citando um exemplo, o livro Rápido como um Gafanhoto, da autora Audrey Ward, vejamos no slide. Rápido como um gafanhoto. Audrey Ward. Sou rápido como um gafanhoto, sou lento como um caracol, sou pequeno como uma formiga, sou grande como uma baleia, sou triste como um basset, sou feliz como um passarinho, sou bom como um coelhinho, sou mau como um tubarão, sou frio como um sapo, sou quente como uma raposa, sou frágil como um gatinho, sou forte como um touro, sou barulhento como um leão, sou quieto como uma ostra, sou valente como um rinoceronte, sou meigo como um carneirinho, sou corajoso como um tigre, sou medroso como um camarão, sou educado como um poodle, sou travesso como um macaco, sou preguiçoso como um lagarto, sou trabalhador como uma abelha. Junte tudo isto e é assim que eu sou. Nessa obra, a autora descreve a interação e aproximação da criança com os animais. Na história é possível percebermos a maneira como a criança faz uma relação entre suas características e as dos animais, que ela conhece e se identifica. Nessa troca, a criança expressa uma representação de si mesma. Esse é um ótimo exemplo de literatura que explora a afinidade da criança com a natureza e os animais, aproximando a professora da criança através da linguagem literária, lúdica e imaginativa. Assim, cria-se um espaço na escola onde a criança pode refletir sobre si mesma e caminhar rumo ao desenvolvimento de sua identidade e de sua percepção como ser natural. O educador tem nesse texto literário uma diversidade de elementos a serem explorados. É a oportunidade para o professor promover um rico e animado diálogo em sala de aula, conhecendo com quais animais as crianças de sua turma mais se identificam e suas características. Também, com quais animais e quais características eles gostariam de se identificar ou desenvolver, e assim por diante. Abertos para as ricas possibilidades de conhecer a criança, usar a sua linguagem, a imaginação, a imitação, a narrativa literária, explorar sua ligação natural com os animais e a natureza, esse livro não passará de um prelúdio para ricos momentos de aprendizagem. Diante do que estudamos até agora, reconhecemos na criança um sujeito ativo, que se relaciona socialmente, que produz e consome cultura. Move-se no tempo e no espaço e exerce importante papel histórico na humanidade.
Não podemos, então, deixar de considerá-la também como sujeito detentor de direitos. A criança, como integrante da sociedade, possui o título de cidadã, pois, ainda segundo Campos, para a sociedade moderna, é considerado cidadão aquele que é membro de um Estado-nação, pelo nascimento ou naturalização, quando o imigrante é considerado legalmente cidadão no país em que vive. No que se refere à infância, muito já foi alcançado através da promulgação da lei específica que lhe garante o direito de desenvolver plenamente em seu tempo e espaço, a saber, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de julho de 1990, o ECA. Através do ECA, o Brasil conquistou um importante espaço na luta a favor do direito da infância e da juventude, considerando a criança e o adolescente efetivamente como sujeitos de direitos e colocando-os na pauta das discussões políticas e sociais do país. Essas conquistas mudam a visão social sobre a infância, que antes vista apenas como uma preparação para o futuro, passa a ser um cidadão do presente que possui direitos que devem ser garantidos pelo Estado. Isso quer dizer que, anteriormente, qualquer investimento na infância era executado por ser importante ou um direito do adulto, exemplificando todo adulto que tinha o direito de receber a educação adequada para o pleno exercício de uma cidadania. Hoje em dia, com a nova legislação, passa a ser um direito inalienável da criança, por ser de fato importante para o seu desenvolvimento físico, mental e social. No que diz respeito à escola e à educação para a cidadania, o Ministério da Educação, através da Resolução 5 de 2009, orienta, por meio das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, no seu artigo 6º, que as propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Vejamos. Princípio 1. Éticos. Da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Princípio 2, políticos, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Princípio 3, estéticos, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Dessa forma, o princípio 2, ao afirmar e pontuar nos currículos das unidades de ensino infantis os direitos políticos da criança a favor de sua formação cidadã, reconhece-a como sujeito de direitos sociais que possui um papel representativo na ordem democrática do país. Quando ingressa na escola, o universo de convivência da criança é ampliado, pois, além de sua família, ela passará a se relacionar no ambiente escolar com outras pessoas de diferentes comunidades, diferentes costumes, diferentes formas de se expressar. Em contato com esse novo universo, os horizontes dessa criança são ampliados, sendo ela exposta a novas formas de pensar, opiniões e comportamentos, e passa a perceber em maior grau a diversidade cultural ao seu redor, e começa a perceber a diferença entre interesses individuais e coletivos. Com o convívio que a criança mantém com as pessoas envolvidas no ambiente educativo, ela passa a criar laços afetivos, promovendo um sentimento de pertença à comunidade escolar, partilhando interesses, percepções e expectativas. Esse é um importante momento da vida da criança, quando ela se percebe parte de uma rede de relações maior que sua casa, sua família, e se descobre socialmente pertencente a um grupo ou um outro grupo de pessoas. Começa a refletir sobre os seus interesses, os interesses de outros e os interesses em comum. Esse é o campo da ação do professor como agente promotor de espaços de desenvolvimento de relações, construção de identidade, posicionamento individual e coletivo. Em primeiro lugar, o
professor deve sempre considerar, em cada interação pedagógica, a criança como ser participativo, com pensamentos e ideias produzidas no âmbito de seus relacionamentos sociais e culturais. Deve-se sempre procurar valorizar as ideias e os pressupostos das crianças em relação ao seu modo de ver e viver suas experiências sociais. Na sala de aula, como primeiro passo, o professor poderia promover espaços para o desenvolvimento do eu. Quem eu sou? Como me expresso? O que me traz prazer? O que me aborrece? O que acho feio ou bonito? Entre outros. No segundo passo, o professor levantaria hipóteses, juntamente com as crianças, sobre como me desenvolver em um espaço coletivo onde estão presentes os anseios e as características pessoais do outro, como dividir, respeitar a opinião do outro, respeitar o modo de ser do outro. É importante também abordar aspectos geográficos, como onde moro, qual o tipo de moradia, quais as características ambientais do meu entorno, o clima na minha cidade, entre outros. A intenção pedagógica desse projeto de trabalho seria respeitar e conservar espaços coletivos, valorizar e preservar o patrimônio cultural e natural, preservar o meio ambiente desde o seu microespaço até o macroespaço, a sala de aula, o jardim da escola, a rua da minha casa, o planeta em geral. A grande importância do papel da educação para a cidadania na escola é que ela deverá levar a criança a se perceber como um sujeito de direitos e também com o dever de preservar a natureza, cuidar do seu ambiente, cuidar de si e do seu corpo e investir em relações humanas saudáveis. Esses objetivos devem estar presentes no planejamento pedagógico de cada professor. Devem ser intencionalmente e sistematicamente trabalhados junto à criança. Afirmamos que a criança é um ser natural. Ela está intimamente ligada à natureza, principalmente devido à sua necessidade de conhecer o mundo a qual pertence. Assim, desde muito pequena, já utiliza métodos como a observação, a investigação e a experimentação para realizar suas descobertas e conhecer e compreender o lugar onde habita no mundo e os fenômenos que lhe são comuns. Dessa forma, a criança já nasce com a curiosidade e as ferramentas necessárias à construção do conhecimento científico. A escola configura-se como um local de grandes possibilidades, pois, de maneira sistemática e orientada, dá acesso à criança a livros, filmes, figuras, informações. É onde a criança poderá confrontar seus pressupostos com as ideias de outras crianças e quando o professor receberá estímulo físico, afetivo e mental para prosseguir com seu espírito investigativo e suas descobertas. Nesse sentido, é grande a importância da missão da educação, que precisa de educadores e ambientes propícios para o desenvolvimento científico da criança. A escola, de maneira nenhuma, deverá se estagnar em práticas mecânicas, vazias, sem sentido, ou que não estimulam a criança. Como exemplo, a poesia de Pedro Bandeira, Vai já para dentro, menino, ilustra bem a curiosidade infantil e sua ligação com a natureza e os fenômenos naturais que despertam a sua vontade de experimentar o mundo. Nessa poesia, Pedro Bandeira nos leva a refletir sobre a necessidade infantil de conhecer o mundo e de experimentá-lo em oposição à escolarização do conhecimento. A aprendizagem de qualquer conteúdo não pode estar longe de sua realidade ou de seu uso social, principalmente quando o conteúdo do qual tratamos é sobre a natureza e a sociedade. E isso é retratado bem nos versos. Como eu vou saber da terra se eu nunca me sujar? Como eu vou saber das gente sem aprender a gostar? Diante disso, há necessidade de refletirmos sobre os futuros relacionamentos entre o ser humano e o meio ambiente,
se continuarmos a permitir que o distanciamento entre a criança e a natureza se prolongar por mais tempo. A partir de tudo que discutimos até aqui, e cientes, portanto, da afinidade que nasce naturalmente com a criança em relação à natureza, havemos de nos perguntar: o que aconteceu? Como o homem se tornou o maior algoz da natureza? Como perdemos esse vínculo com o mundo natural? Podemos dizer que, hoje em dia, a cultura social não mais privilegia o contato, a experiência e as relações dos seres humanos entre si e com a natureza. A sociedade consumista, gerada frente à televisão e desconectada da natureza, enfraqueceu os laços que nos faziam seres extensos ao meio ambiente. Dessa forma, toda uma geração de crianças e jovens desenvolveu a ideia de que não fazemos parte da natureza, e sim de que somos proprietários dela. Passamos a considerar que os recursos naturais estão e sempre estarão aqui para nos servir. Todos os dias assistimos impassíveis nos noticiários da TV e nos jornais as previsões assustadoras dos cientistas ambientais a respeito do aquecimento global, do derretimento das calotas, do desmatamento desenfreado das florestas, da escassez da água doce, da destruição da camada de ozônio e da extinção de várias espécies de animais. Ouvimos estarrecidos, mas não mudamos nossas atitudes. Essa nossa falta de interesse em agir a favor da natureza envia mensagens à criança dizendo que não estamos preocupados com isso. Somamos a tudo isso a veloz e descontrolada urbanização das cidades e a violência presente nas ruas atualmente, que acabam também por limitar os espaços onde a criança poderia ter o tempo e o ambiente necessários ao desenvolvimento da sua relação com a natureza e com seus pares. Não há mais terrenos para o campinho de pelada, não há mais quintais com árvores e hortas, não há mais terras, plantas nascidas naturalmente, não há animais na paisagem urbana e em pouco tempo não haverá nem mais tanta água ao nosso redor. Um grande número de crianças que vivem atualmente nos grandes centros urbanos está a cada dia tão mais distante da natureza, de modo que se distanciam paulatinamente do encantamento e instinto natural que as aproximava das plantas, dos animais e dos fenômenos. Ouvimos relatos de professores que, ao estudar sobre a origem dos alimentos, escutam das crianças que o leite que bebemos vem da caixinha. Em outro exemplo, realizando um estudo sobre rochas e pedras, certa professora pediu que as crianças trouxessem pedrinhas para serem comparadas na sala de aula. A maior parte da turma chegou à escola com uma brita, que a mãe comprou numa loja de material de construção. É essencial que a educação resgate o vínculo entre o ser humano e a natureza. Somente através de um exercício sistemático de convivência com o mundo natural, de experiências significativas e afetivas, é que poderemos ter esperança de que renasça o respeito e o cuidado com o meio ambiente. Atualmente, a crise ambiental é uma triste realidade sentida no mundo e, em especial, em nosso país. Moramos num lugar privilegiado, com uma das mais ricas biodiversidades e paisagens naturais do planeta. O quintal da nossa casa faz parte da natureza. O canteiro da escola faz parte da natureza. A velha árvore da calçada é uma parte importantíssima da natureza. O passarinho que come as migalhas de pão na varanda é um ser fundamental para a natureza. Nós fazemos parte da natureza. Precisamos urgentemente abrir nossos olhos e procurar conhecer quem é ou o que é a natureza ao nosso redor. Não podemos continuar a desperdiçar a água da nossa torneira, poluir ou desmatar as encostas dos córregos, jogar lixo em ruas e em terrenos baldios, não verificar as condições de escapamento, do escapamento do nosso carro
e pensar que o aquecimento global, a escassez de chuvas ou a iminente morte da nascente do Rio São Francisco, um dos mais expressivos rios do país, não é também a nossa culpa. É hora de despertarmos e, em primeiro lugar, assumir a nossa culpa como primeiro passo para a mudança. Vamos à nossa atividade de hoje? O que as propostas pedagógicas da educação infantil devem contemplar quanto à criança como sujeito histórico e de direitos? Vamos à resposta? As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança é o centro do planejamento curricular. É sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Até a próxima videoaula. Tchau!